Aleluia! Glória a Deus, queridos. Estamos começando aí mais uma semana, né? Live das 6h33. Buscando o Senhor em primeiro lugar, buscando de fato, ou seja, receber do Senhor, ser dirigido pelo Senhor nas nossas vidas. E hoje, de uma forma assim um pouco especial, porque nós estamos começando uma nova série de devocionais. A série O Espírito Santo. Eu creio que nas próximas 5, 6 semanas nós seremos aí poderosamente impactados pela palavra do Senhor, por essa mensagem. E o meu desafio para você que está presente hoje, participando desse primeiro momento, querido, é que você possa se envolver nesses dias, para que de fato você possa, ao longo dessa caminhada que nós faremos, de 5, 6 semanas, a gente possa crescer, avançar em intimidade com o Espírito Santo. Querido, o que nós mais desejamos é que Deus possa, de fato, abrir as portas dos céus, que você possa, ou seja, ter novas experiências com Ele, enquanto nós vamos nos dedicando à palavra de Deus. Eu coloquei logo no início aqui os nossos avisos, né? E na sequência eu coloquei essa abertura, que será a nossa abertura de hoje em diante. Será aí ou seja, falando sobre o livro, trazendo assim informações especiais para que você possa participar conosco, né? E eu quero, na verdade, você que já está conosco, de fato, chegando, né? Dando o seu glória a Deus, o seu aleluia. Você pode, de fato, ou seja, nos ajudar a fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas. E isso através do seu like, através do seu compartilhar, né? Compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha aí se você está no Facebook aí, compartilha nos grupos que você faz parte, enfim. O que nós queremos é que a palavra, essa mensagem, ou seja, possa alcançar mais pessoas. E assim nós podemos transbordar na vida uns dos outros. Nessa manhã, nós estamos aqui para adorar o Senhor, bendizer o Senhor. E eu gostaria que você tivesse essa expectativa. A expectativa daquilo que Deus pode fazer na sua vida, daquilo que Ele preparou para esse momento. Eu acredito que por meio desses minutos que nós vamos passar aqui, Deus pode mudar a realidade de pessoas. Deus pode transformar vidas. Deus pode alcançar pessoas que muitas das vezes nós não alcançamos pelos meios naturais, né? Pelos meios tradicionais, né? Mas eu creio que a nossa penetração, nós vamos alcançar aí muitas pessoas através desse meio, amém? Nós vamos orar neste momento e eu vou deixar para interagir com você lá no final, quando a gente for orar, quando a gente for abençoar a vida das pessoas, quando você pode colocar o seu pedido de oração, eu vou deixar para interagir ali, para que esse primeiro momento, esse momento nosso aqui, seja um momento assim total de entrega ao Senhor. E eu gostaria, daqui a pouco eu vou orar e na sequência nós vamos colocar uma canção. Eu gostaria que você adorasse o Senhor, que você vencesse aí, ou seja, às vezes os desafios, né? Mesmo se você tiver, ou seja, independente de onde você estiver, você está indo para o trabalho, você pudesse, ou seja, voltar o seu coração para o Senhor e adorar o Senhor com essa canção. Talvez você está em casa, ainda um pouco sonolento aí, que você possa despertar mesmo e Deus possa, na manhã de hoje, tocar a sua vida, trazer novas experiências para você. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por poder começar esse tempo, Deus, junto com os meus irmãos. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E nós pedimos, Espírito Santo, flua através dessa live, flua através dessa transmissão, ó Deus, e aonde, ó Deus, nós alcançarmos, ó Deus, aonde esse vídeo chegasse, aqueles que estão assistindo, Deus amado, em outro horário, ou aqueles que estão recebendo, ó Deus, apenas o áudio dessa transmissão, ó Deus, mas que isso seja o suficiente, ó Deus, para que o Espírito Santo, para que o Senhor possa fluir entre nós e trazer mudanças, transformações significativas nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, queridos, neste momento. Libera o teu Espírito aí, deixa Deus fluir através de você. O que Ele vive, posso crer no ar. O que Ele vive, temor não há.
Aleluia! Nós podemos crer, nossa fé está firmada de fato naquele que ressuscitou, aquele que vive para sempre. Amém? Glória a Deus, querido, glória a Deus. Essa canção aí aquece o nosso espírito e prepara para de fato aquilo que Deus tem para nós. Queridos, na manhã de hoje nós estamos começando essa nova série de devocionais. Eu já passei o vídeo aí, nós estaremos usando o livro aí do John Bevere, né? O Espírito Santo, e é um livro assim poderoso, né? Na verdade, é uma introdução ao estudo do Espírito Santo. Por que uma introdução, querido? Porque o Espírito Santo é um assunto vasto demais, e que por mais que a gente possa se esforçar, por mais que as pessoas possam escrever, ainda assim, tudo isso não seria, ou seja, nada seria extensivo demais, ou poderia pelo menos, ou seja, a tentativa de esgotar esse assunto é absurda, então não tem jeito. Então, ou seja, o que nós vamos fazer ao longo dessas 5, 6 semanas aqui é uma introdução do Espírito Santo, mas deixa eu te falar uma coisa, uma introdução talvez da perspectiva daquilo que você vai começar a viver a partir de agora. Porque muitas das vezes o que muda a nossa vida, aquilo que é importante não é apenas aquilo que a gente sabe, mas é aquilo que a gente coloca em prática. Então, o meu desafio para você é que a cada dia, a cada semana, a partir dos valores que a gente for compartilhando com você, você possa colocar isso na prática da sua vida, ou seja, no seu dia a dia, porque aí sim, nós vamos alcançar o nosso objetivo, vamos alcançar, ou seja, aquilo que nós queremos, é que você seja aperfeiçoado no Senhor, edificado por meio da palavra, e assim você possa crescer, você possa desenvolver ao ponto, assim, daquilo que Deus espera de você. Eu creio que essa é a vontade de Deus para nós nesse tempo. Esse é um livro um tanto quanto diferente, né? Porque ele traz consigo um estudo devocional, né? Ou seja, para você fazer ao longo dos dias. Ou seja, cada capítulo é dividido em 5 partes, né? Que a gente vai abordar uma por dia, evidente. E no final de cada capítulo você tem um guia devocional para cada dia, com perguntas para você responder e etc e tal. Nós vamos aqui começando hoje, e eu acredito que a gente vai encontrar assim, a melhor maneira de compartilhar esse conteúdo para você ao longo da semana mesmo, ao longo do feedback que você vai dando. Ou seja, eu preparei hoje uma forma que acredito que seja a mais adequada que eu consegui pensar até agora. Mas a gente vai caminhando nessa direção. Uma coisa que eu preciso te adiantar, na verdade, é que não é possível ler o capítulo todo aqui. Por quê? Porque ele é um pouco mais extenso. Então, eu vou trabalhar assim, alguns destaques que eu fiz, né? E aí a gente vai conversando, vou ler alguns trechos, mas eu não tenho condição de ler a totalidade, senão a nossa live ficaria muito grande e até talvez assim um pouco maçante para você. Mas qual que é a minha recomendação? Se você quer investir nesse tema, você quer aprender mais desse tema, querido, adquira esse livro, né? Eu deixei aqui na descrição do vídeo, tem ali a opção para você comprar na Amazon, certo? Lá você compra com precinho legal, tem várias opções e você vai ter uma condição de pagamento assim, muito bacana também, vai chegar na sua casa. Se você é daqui mais próximo de São Sebastião do Oeste, nós estamos fazendo um pedido na editora e ele vai chegar um pouquinho mais barato para você do que, aliás, esse mais barato depende muito de onde você mora, porque o que encarece, na verdade, às vezes é o frete. Né? Para nós aqui em São Sebastião do Oeste, ele vai chegar a R$ 49,00. Mas pode ser que você comprando, talvez você more mais próximo do distribuidor, chegue até mais barato para você. Né? Então, a minha recomendação é essa, se você tem interesse, você quer aprender disso e tudo, querido, vamos junto. Adquire seu livro aí, a gente vai estudar junto. Se você, de tudo, não tem condição de adquirir, ou seja, não quer adquirir também, amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que através da live você vai ser muito abençoado também. Amém? Então, ou seja, nós vamos começar o nosso estudo. E o capítulo número 1, ele vai falar para nós, ele vai trabalhar a abordagem de quem é o Espírito Santo. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, que está em João, capítulo 14, verso 26. Que aí nós temos o Senhor Jesus trazendo uma palavra e uma recomendação para os seus discípulos. Dizendo o seguinte: mas o conselheiro, ou seja, o consolador, o ajudador, o intercessor, o advogado, o fortalecedor, o auxiliador,
Quem? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, em meu lugar, para me representar e agir em meu favor, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar, ou seja, lhes trará à memória tudo o que eu lhes disse. Querido, Jesus está nos ensinando aqui, deixando para nós, ou seja, esse texto que a gente conhece assim de uma forma assim bem intensa, né? Ou seja, é bem conhecido de todos nós, mas ele trabalha essas questões, ou seja, que de fato nós precisamos entender e compreender o propósito de Deus. O propósito de Deus para enviar o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso fortalecedor, é aquele que está sempre junto conosco. Ele é o nosso advogado, ele é aquele, ou seja, que está próximo de nós para nos orientar e nos ajudar. E um dos papéis fundamentais dele, além de agir assim dessa maneira nas nossas vidas, é nos fazer lembrar daquilo que o nosso Senhor nos ensinou. Então, ou seja, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, é necessário que a gente faça uma avaliação de quem é o Espírito Santo para nós. E a gente poderia dizer muitas coisas aqui, mas se existe um livro na Bíblia Sagrada que nos ajuda a compreender esse papel, é o livro de Atos dos Apóstolos. Ontem, a mensagem que eu ministrei no culto tem muito a ver com aquilo que eu vou falar agora, daquilo que a gente vai compartilhar aqui, porque o Senhor falou comigo poderosamente nesse livro. O autor, que o John Bevere, ele diz que num determinado momento, num determinado dia da vida dele, ele foi direcionado pelo Espírito Santo a ler novamente, ou seja, num período de jejum, o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos, ele já havia lido, ele e o Senhor, ou seja, num momento bem próximo daquele momento, havia lido esse livro, e o Senhor já tinha ministrado algo poderoso no coração dele. E quando ele se coloca diante do Senhor, e o direcionamento é novamente o livro de Atos, às vezes você tem aquele pensamento assim, mas de novo? Será que tem 66 livros a Bíblia? Será que eu não poderia ler outro livro? Deus não poderia usar outro livro? Mas, querido, presta atenção, Deus tem os seus meios. E muitas das vezes o que Deus quer mostrar para nós é que a palavra dele é viva e eficaz. E é essa experiência que nós queremos trazer para você. Então, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, nós vamos buscar sobre esse tema e você vai compreender que esse tema não se esgota. Então, ou seja, ao ler novamente, ao começar essa leitura novamente, ao concluir essa leitura, é que surgiu esse livro. Então, ou seja, esse livro, na verdade, ele é o resultado de um direcionamento do Espírito Santo na vida do John Bevere para ler uma releitura sobre o livro de Atos. E ele destaca algumas coisas que eu quero destacar para você aqui também. Ele diz o seguinte, que quando ele leu novamente, ou seja, que dessa vez em que ele leu, o que saltou das páginas foi o quanto os líderes e os membros da igreja primitiva se voltavam para o Espírito Santo e interagiam com ele, dependiam dele e falavam dele. Ou seja, é a forma, muitas das vezes, que, ou seja, a gente vê na palavra de Deus e que deveria ser a nossa maneira. Ou seja, os irmãos ali de Atos dos Apóstolos, os irmãos da igreja primitiva, eles tinham, ou seja, uma dependência muito grande do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo era uma parte vital na vida deles. E era envolvido em tudo que eles faziam. Ele era proeminente, ou seja, em todas as coisas, nos evangelismos, nas reuniões, no planejamento de estratégias, e estava sempre envolvido nas atividades. Então, ou seja, aqui a gente faz um comparativo, e eu gostaria que você pensasse sobre isso na sua maneira de viver. Porque às vezes eu nasci num lar cristão, e eu tenho certeza que tem vários irmãos aqui com grande experiência, ou seja, com Deus, que já estão há anos, ou seja, nessa caminhada com Cristo, mas quantas das vezes a gente não coloca o Espírito Santo assim num segundo plano, a gente não coloca o Espírito Santo em algo assim que está ali, mas que não necessariamente influencia as nossas vidas. Muitas das vezes até a gente coloca assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Como se o Pai fosse o mais importante, o Filho o segundo em importância e o Espírito Santo ali no terceiro lugar. Fazendo ali, talvez ali a ideia daquele pódio que a gente vê nas Olimpíadas, ou que a gente vê nas corridas de Fórmula 1, entendendo o seguinte, que o mais importante é o primeiro. E na verdade essa ideia ela é completamente errada. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um.
São três pessoas, ou seja, é um Deus com três facetas, mas que na verdade é um Deus só. E aí, ou seja, eles são iguais em natureza, iguais em poder, iguais em importância, e na verdade cada um tem o seu papel. E nós vivemos, na verdade, ou seja, a compreensão errada disso nos limita demais. Porque, ou seja, no Antigo Testamento nós vimos a dispensação do Pai, no Novo Testamento, ali nos Evangelhos em especial, nós vimos a dispensação do Filho. E de Atos dos Apóstolos em diante, a gente vê até os nossos dias, nós vemos o quê? A dispensação do Espírito Santo. Ou seja, quando nós colocamos o Espírito Santo num lugar assim de menos importância, na verdade, sem perceber, sem entender isso com clareza, o que nós estamos fazendo? Nós estamos diminuindo o valor dele, assim. A gente não fala, mas as nossas atitudes falam por nós. Então, o que muitas das vezes nós estamos fazendo é exatamente isso. E os irmãos da igreja primitiva, eles não pensavam dessa forma, eles não agiam dessa forma. E o que nos prova isso é exatamente o relato de Atos. Atos, no capítulo 13, verso 4, a gente percebe o seguinte. Não, eu vou citar aqui algumas referências, mas para você entender o papel que o Espírito Santo tinha na vida deles, nas decisões, em tudo que eles faziam. Em Atos capítulo 13, verso 4, diz o seguinte, que eles foram enviados pelo Espírito Santo, ou seja, era o Espírito Santo que estava conduzindo, que estava enviando eles. No capítulo 15, o verso 28, nós lemos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Esse foi um texto, na verdade, até que eu usei ontem, que às vezes, ou seja, causa alguma estranheza para nós. Por quê? Porque quando você lê, e o texto vai dizer, olha, que pareceu bem ao Espírito e a nós, a gente pode perceber que, na verdade, ou seja, aquele que vem primeiro é o Espírito Santo. E que nós estamos, ou seja, num segundo plano. Ou seja, a direção, na verdade, o impulsionamento é do Espírito Santo. Em Atos capítulo 16, verso 6, o texto diz o seguinte para nós, que tendo sido impelidos pelo Espírito Santo, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, o próprio Espírito Santo impediu que ali os apóstolos, na verdade aqui o apóstolo Paulo, ele pregasse o evangelho em determinado lugar. Ou seja, ele ao mesmo tempo que ele impulsionava, que ele direcionava, ele também restringia. E na verdade aqui a gente vê a necessidade de fazer o quê? Mas como que o Espírito Santo fazia isso? Será que ele paralisava o corpo físico da pessoa para que ela não andasse, para que ela não avançasse? É evidente que não. Na verdade, ou seja, aquele estímulo, ou seja, no seu espírito de restrição para você não ir. E o apóstolo Paulo fez o quê? Ele obedeceu a esse instinto. Então, ou seja, isso na verdade é ser direcionado pelo Espírito. No capítulo 16 ainda, no verso 7, a gente vê que eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Mais uma vez nós vemos o que? A atuação do Espírito Santo gerando o que? O direcionamento, o impulsionamento e até mesmo, ou seja, a restrição. No capítulo 18, no verso 5, diz o seguinte, que foi Paulo impulsionado no Espírito testificando, ou seja, agora o mesmo Espírito que no momento restringiu, que no momento impediu, agora o Espírito está impulsionando. E ainda no capítulo 19, o verso 21, a gente vê que Paulo decidiu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia. Ou seja, mas isso acontece por quê? Porque ele decidiu no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo estava direcionando ele, ou seja, mostrando para ele a melhor rota, mostrando para ele por onde ele queria que ele passasse. Então, ou seja, o que a gente vê aqui? Uma total dependência do Espírito Santo. Atos capítulo 20, a gente ainda vê que em todas as cidades o Espírito Santo me avisava das perseguições, me avisava das restrições, me direcionava, ou seja, era uma vida totalmente dependente do Espírito Santo. E essa vida dependente do Espírito Santo, ela é algo que o apóstolo Paulo ele não tomou só para si, mas que ele também compartilhou. E aqui no capítulo 20, capítulo 20, verso 28, nós vemos que ele está recomendando aos irmãos, dizendo o seguinte, olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados.
Então perceba o seguinte, o que a gente vê em todas essas palavras? É que o Espírito Santo, ele ali para os irmãos de Atos dos Apóstolos, ele era a coisa mais importante. Ele era, na verdade, a prioridade. Agora, quando a gente lê isso tudo, quando a gente olha para isso tudo, o que se torna claro? E eu marquei aqui, ele usa uma expressão que eu quero destacar aqui, o autor diz o seguinte, que após essa leitura, o que se tornou claro, e na verdade dolorosamente claro, foi a realidade que não estamos vendo como padrão nas nossas igrejas nesses dias. O que acontece muitas das vezes? Essa não é a atitude que a gente tem tomado muitas das vezes. Nós não consultamos o Espírito Santo, muitas das vezes nós não buscamos a direção do Espírito Santo, nós não avançamos, ou seja, e não somos restringidos por ele. Por quê? Porque ele parou? Porque o Espírito Santo, ou seja, não age mais assim no nosso tempo? Evidente que não. Evidente que o resultado, na verdade, é que muitas das vezes nós é que não estamos sensíveis. O que era comum entre os crentes de Atos dos Apóstolos parece agora se tornar algo raro. E isso, na verdade, é um problema terrível. E isso, na verdade, tem trazido problemas e dificuldades. E muito daquilo que você sofre, muito daquilo que você deixa de desfrutar, é exatamente por não obedecer, por não ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas eu creio que esse é um tempo em que Deus quer trazer essa verdade para, ou seja, de alguma forma confrontar você, mas para trazer você para uma mudança de comportamento, para uma mudança de atitude. Mas para isso eu quero trazer algumas declarações iniciais. E gostaria que você entendesse, ou seja, de destacar isso aqui para você. Permita-me fazer algumas declarações que elas, ao longo daquilo que a gente vai estudando, elas vão ficar mais claras. Quanto mais nos aprofundarmos nessa discussão importante, mais isso vai clarificar para você, mais isso vai ser importante, vai dar um norte para aquilo que nós desejamos viver nesses dias. A primeira coisa, praticamente, querido, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Então presta atenção, se eu vivo a minha vida, mas eu não sou direcionado pelo Espírito Santo, eu estou vivendo a minha vida, mas eu não estou vivendo uma vida cristã. Eu recebi Jesus como Salvador, mas isso não tem feito diferença na minha vida. Então entenda o seguinte, eu preciso compreender, eu preciso mudar isso. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é seco, é monótono, é mundano muitas das vezes. Sem o Espírito Santo, nosso trabalho é esgotador, é cansativo. Quantas pessoas hoje você olha, elas dizem assim, não, esse negócio de servir Jesus, de viver a vida da igreja é cansativo, é esgotante. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas vivem na força do seu braço. Sem o Espírito Santo, querido, não existe comunhão com Deus, não existe intimidade com Deus, não existe, ou seja, o suprimento da presença de Deus. Remova o Espírito Santo de uma igreja e uma dessas duas coisas vai acontecer. A primeira delas, ela se transformará num clube social, onde você vai lá, encontra com pessoas, dá umas boas risadas, conversa e tudo, mas não passa disso. Ou ela se tornará uma instituição religiosa, tão somente com ritos, tão somente com reuniões, tão somente com cerimônias, mas que falta vida. A igreja, querido, não pode ser um clube social. A igreja não pode ser apenas uma instituição religiosa. A igreja, sim, na verdade, ou seja, um momento assim social, sim, mas não apenas isso. É uma instituição, mas não apenas isso. Todas essas coisas são consequências do quê? De um relacionamento e da vida de Deus fluir através de nós. A verdade é, não há revelação sem o Espírito Santo. Na verdade, sem o Espírito Santo, as Escrituras, elas se tornam letal. Pois a própria Bíblia diz o seguinte, olha, a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Colossenses capítulo 3, verso 6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, não há visão sem o Espírito Santo. Não há alegria sem o Espírito Santo, não há paz sem Ele, não há liberdade sem o Espírito Santo. O Espírito é o Senhor, e onde está o Espírito, ali há liberdade.
Entenda, querido, que essa, na verdade, é a realidade que nós precisamos viver, que nós precisamos experimentar. Quero chamar a sua atenção para algo que eu falei no culto ontem. E eu gostaria de ler, na verdade, ou seja, de na íntegra aqui, esse trecho do livro, porque eu acho que pode nos ajudar muito a compreender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas nesses dias. Veja as palavras. Onde está o Espírito do Senhor? Vamos pensar nisso. O Espírito de Deus é onipresente. Ou seja, ele está em todos os lugares o tempo todo. Davi declara: para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? A resposta é enfaticamente para nenhum lugar. Davi continua escrevendo: se eu subo aos céus, tu estás lá. Se eu vou para o subterrâneo, lá também estás. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá, me esperando. Salmo 139, versos 8 e 10, na versão A Mensagem, que eu acabei de ler. É claro como um cristão, é claro como um cristal, ele está em todos os lugares o tempo todo. Então, a próxima pergunta que devemos fazer é: há liberdade em todos os lugares? Veja novamente as palavras de Paulo: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós provamos que ele está em todos os lugares. Então, mais uma vez, há liberdade em todos os lugares? A resposta para isso é absolutamente não. Não há liberdade em bordéis, bares, prisões e hospitais. Eu já estive em vizinhanças, escolas, lares e até em igrejas onde não havia nenhuma liberdade. Então, o que a Bíblia está declarando aqui? Sugiro que essa seria uma tradução mais correta. Qual seria a tradução? Onde quer que o Espírito seja o Senhor, ali haverá liberdade. A palavra grega para Senhor, aqui traduzida, é Kyrios. Essa palavra é definida como suprema autoridade. Ou seja, não é permitido ao Espírito Santo ser a autoridade na maioria dos bares, prisões, hospitais ou lares, e até em muitas igrejas. Aonde ele for recebido com suprema autoridade, é onde encontramos liberdade e justiça para todos. Querido, essa é uma realidade que nós precisamos trazer ela para a nossa vida, perceber ela, mas nós precisamos compreender que é dessa maneira que Deus deseja se manifestar nas nossas vidas. Ele quer ser a autoridade principal, ele quer ser, de fato, ou seja, o Senhor das nossas vidas. E muitas das vezes, apesar de conhecer, apesar de compreender isso, a gente não vive essa realidade. Por causa de quê? Falta de revelação, falta de entendimento, falta de conhecimento de quem é o Espírito Santo. Mas olha, é necessário. E o nosso propósito nesse tempo é apresentar a você, descobrir, na verdade, mais sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o papel dele nas nossas vidas. Agora, essa é uma tarefa, assim, que do ponto de vista natural, de escrever livros, de fazer um estudo, querido, é uma tarefa que a gente não vai conseguir cumprir. Porque por mais que a gente possa escrever, a gente nunca vai escrever tudo. Isso tem muito a ver com relacionamento. E a gente quer falar sobre a pessoa do Espírito Santo, da perspectiva do relacionamento que você precisa ter com ele, que você precisa desenvolver com ele. E é dessa forma que nós queremos. O John, no seu livro, ele usa uma situação aqui, uma ilustração que eu acho bem pertinente. Ele coloca a ideia do relacionamento entre ele e a esposa dele. Que por mais que ele possa nos falar sobre a esposa dele, trazer, ou seja, detalhes sobre a personalidade, tudo, essa experiência, ela não será a mesma experiência do que você sentar e tomar um café com ela, e conversar com ela, e conviver com ela. E na verdade é isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas.
Ele quer trazer vida para nós, mas essa vida, ela ser desenvolvida não por aquilo que você está ouvindo nessa live, não por aquilo que você está me ouvindo, mas por aquilo que você vai experimentar no seu dia a dia. Então, ou seja, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender o papel dele, nós precisamos entender a importância dele, nós precisamos, na verdade, viver essa realidade e ter o Espírito Santo como alguém que vai nos ajudar. Para encerrar, eu quero novamente tomar o livro de João, o Evangelho de João, o capítulo 14, o verso 16, e agora eu quero ler ele para você, ler ele com você, mas ler ele de uma perspectiva em que você possa compreender qual que é o papel dele, por que que o Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo. O Senhor Jesus diz assim aos seus discípulos e para nós: eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro conselheiro. Então perceba o seguinte, o Senhor Jesus está se direcionando ao Pai e pedindo para que ele envie o Espírito Santo. A Trindade toda está envolvida nisso. Ou seja, há uma transição aqui importante. A transição, ou seja, a dispensação do Pai foi cumprida no Antigo Testamento. Nós estamos chegando no final aqui da dispensação do Filho, quando ele vai ser entregue na cruz, ele vai morrer e ele vai ressuscitar, e depois, na verdade, ou seja, ele vai aparecer aos seus discípulos, instruir eles por 40 dias, e depois, no início do livro de Atos, o que acontece? Ele vai ser assunto aos céus. E o Espírito Santo, a partir do capítulo 2, ele é derramado sobre toda a carne. Agora, com qual papel? Ele vai enviar outro conselheiro. Qual que é o papel desse conselheiro? Ele é o consolador, é aquele que consola você diante dos sofrimentos, das lutas que você está passando. Ele é o ajudador, é aquele que te ajuda. Ele é o intercessor. Querido, eu ouvi algo há poucos dias atrás, num post na internet, que eu achei super interessante, que uma dos sinônimos da palavra intercessor é torcedor, é aquele que torce por você. E às vezes você olha para a sua vida e percebe o seguinte, gente, ninguém é por mim, ninguém torce pelo meu sucesso. Mentira! Deus, ele na verdade, ele é o Espírito Santo, ele é o seu intercessor, ele torce por você, mas às vezes o que acontece? Não há liberdade para ele poder agir, não há liberdade para ele poder, na verdade, influenciar a sua vida. O texto continua, ele é o nosso advogado, fortalecedor, auxiliador, todas essas características e muitas outras que nós poderíamos colocar aqui, elas são, na verdade, características, funções, papéis do Espírito Santo na nossa vida, para nos ajudar, para que de fato a justiça seja feita, para que de fato, ou seja, nós possamos viver orientados por Ele. O texto continua, para estar com vocês para sempre. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Sabe o que Deus quer fazer com você, querido? Ele quer, na verdade, desenvolver um relacionamento eterno com você. Ele quer, na verdade, trazer vida para a sua vida. O Espírito Santo é verdadeiramente incrível. Depois da nossa salvação através de Cristo, ele é o melhor presente que podemos receber. Quem é o Espírito Santo? O experiente autor e pastor vitalício A.W. Tozer, um dos principais teólogos, e aborda muito a questão do Espírito Santo, ele diz o seguinte, o Espírito Santo, ele não é entusiasmo, ele é uma pessoa. Escreva isso com letras maiúsculas. Que o Espírito Santo não é apenas um ser que tem outro modo de existência, mas ele mesmo é uma pessoa com todas as qualidades e poderes de personalidade. Ele não é matéria, mas ele é substância. O Espírito Santo tem vontade, inteligência, sentimento, conhecimento, compaixão, capacidade para amar, ver, pensar, ouvir e falar, desejar como qualquer pessoa tem. Antes de ter começado este estudo, querido, como é que você imaginava o Espírito Santo? Já imaginou isso? Já imaginou que muitas das vezes ele era apenas um coadjuvante na sua vida? Ele é aquele que está lá para compor o cenário.
E, na verdade, o que Deus deseja é que ele seja o protagonista, é que ele seja o centro da sua vida e aquele que direciona os seus passos. Essa manhã, querido, Deus quer mudar essa perspectiva dentro de você. Todas as palavras minhas seriam em vão se você não se atentasse para quê? Para o centro daquilo que Deus deseja fazer. Deus deseja governar a sua vida. Deus deseja te ajudar. Deus deseja suprir as suas necessidades. E eu creio que esse é o tempo que o Senhor tem nos chamado para você se entregar a Ele e falar assim: Espírito Santo, vem na minha vida. Espírito Santo, muda a realidade. Assuma o papel que é do Senhor na minha vida. Entende isso, querido? Eu quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, ao falar sobre o Teu Espírito, ó Deus, ao entender e compreender tudo que o Senhor, ó Deus, planejou para nós, ó Deus amado, tudo aquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós. Ó Deus, nosso coração se enche de alegria, Deus, mas se enche de temor, se enche de expectativa e esperança, Deus, porque esse é um tempo de transformação. Mas Deus também se enche de arrependimento. Ó Deus, porque tantas vezes, ó Deus, nós não temos dado o lugar que é do Teu Espírito Santo. Quantas das vezes, ó Deus, nós temos, com a nossa maneira de pensar, Senhor, usurpado essa posição. Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa, Senhor amado, quantas das vezes nós temos usado, Deus amado, dessa liberdade que o Senhor nos dá, Senhor amado, e impedido, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo flua através de nós. Ó Deus, mas nesse dia, Deus, nesse primeiro dia, Senhor amado, dessa nova série, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa inundar os nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa fluir através de nós e possamos ter revelação, ó Deus, daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Espírito Santo, nós declaramos, és bem-vindo nas nossas vidas, é bem-vindo neste lugar, faz a Tua obra, cumpre o Teu propósito nas nossas vidas. Espírito Santo, quebra todo sentimento de engano, todo ensino limitado, todo ensino errado, ó Deus amado, para que nós possamos avançar e termos revelação daquilo que o Senhor é. Espírito Santo, nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós queremos gastar tempo com o Senhor, nós queremos investir tempo, ó Deus, nesse relacionamento com o Senhor. E nós pedimos, Espírito Santo, nos ajuda nesse tempo. Nos ajuda nesse tempo, Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, eu creio que essa série será uma série poderosa. Nós vamos crescer muito em revelação, nós vamos avançar muito em revelação. Eu creio que além de aprender muito sobre o Espírito Santo e trazer à memória muito daquilo que a gente já sabe, porque muitas coisas você vai ser lembrado. Mas o papel do Espírito Santo é esse mesmo, te lembrar de quem Ele é, para que você possa dar liberdade para Ele ser na sua vida Senhor de fato e dirigir os seus passos. Amém? Amém ou não amém? Eu quero orar pelo seu pedido de oração. Eu quero orar pela sua necessidade, tudo. Eu vou interagir aqui com os irmãos, né? Já mandar aquele abraço, aquele a paz do Senhor, né? Ou seja, interagir com você. Enquanto eu faço isso, eu gostaria que você, que tem o seu pedido de oração, pudesse colocar aí seu pedido para que a gente possa orar por você em alguns minutinhos. Aleluia. Deixa eu mandar um abraço aqui para os irmãos que estão desde o começo. Aleluia, Deus abençoe aí a Cleide, a Marilene, né? Essa turminha da fidelidade é uma benção, hein? Doroteia, Deus abençoe você. Deus abençoe a Eude, também sempre conectada conosco. Carlos Capo, Deus abençoe. É impressão minha ou o senhor estava meio sumido? Deus abençoe você, viu, Carlos? Você é muito querido aí. Quando você não aparece, a gente sente falta, viu? Aleluia. Aqui é igual na igreja, já viu, né? Você aparece aqui, a gente vai desenvolvendo comunhão com os irmãos. E glória a Deus por isso, né? Apesar da gente, alguns aqui a gente não conhecer pessoalmente, mas esse relacionamento nosso aqui de todas as manhãs já tem trazido aí a grande amizade mesmo, um grande carinho pela vida dos irmãos. Aleluia. Irmã Maria Dias, paz do Senhor, gratidão, até aqui nos ajudou o Senhor. É isso mesmo, irmã. Deus continue abençoando a senhora.
Tá vendo que a minha voz está quase boa, né? Não melhorou 100% ainda não, porque a gente não para de falar, né? Então, mas daqui a pouco ela melhora, né? Deus abençoe, Vair. Paz do Senhor a todos. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, né? A Beth, que estava importada lá para a Bahia, voltou, né? Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmã querida. Aleluia, né? Aleluia. Deixa eu ver quem mais está com a gente. Aleluia. A Marilene eu já falei, né? Aleluia. Eliana. Deus abençoe. Eliana Araújo também participando conosco. A Marie de Divinópolis, né? Deus abençoe você, viu, Marie? Deus abençoe você, o Roberto aí poderosamente. A Dalvânia também está conosco. Aleluia. Glória a Deus. A Marie está dizendo o seguinte: olha, estou com muita dor na mão e no braço. Preciso de domínio próprio. Orem por mim e por minha família. Saudade de vocês. Nós estaremos orando pela Marie agora, daqui a pouquinho, né? Se você tem o seu pedido de oração, coloca aí também para a gente estar orando por você, amém? A Ivonilde também está conosco. Deus abençoe a Ivonilde. Delaine, aleluia. A Dejane, né? Minha esposa amada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Williams, aleluia. Nosso querido irmão que está sempre nos ajudando na transmissão. O William está aqui no Facebook, está também no Twitchcam. Querido, nós estamos testando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos testando uma outra plataforma, né? Nós estamos transmitindo nela também. Estamos no YouTube, no Facebook, estamos lá no Twitchcam. Eu creio que a maioria dos irmãos nem conhece o que é essa plataforma. Mas é uma plataforma de stream e eu acredito que é um caminho aí para a gente poder alcançar outras tantas pessoas. Então, nós estamos presentes também na Twitch. Glória a Deus. Glória a Deus. A Simone Silva, Deus abençoe. Ela está pedindo assim: paz do Senhor, Jesus, orem pelo meu casamento. Nós vamos orar, sim, Simone. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a vida do seu marido e abençoar esse casamento, essa família abençoada por Deus aí, né? A Beth também está pedindo oração, né? Peço oração pela minha família, meu trabalho. A Simone está dizendo assim: palavra poderosa. É mesmo, Simone, eu creio que, olha, Deus, hoje é só o começo. Durante essas próximas 5 semanas, nós vamos avançar e vamos crescer muito naquilo que o Senhor tem para nós, né? Aleluia. O Carlos está dizendo assim: meu trabalho aqui é de quinta a sábado. Possivelmente nesses dias fica difícil, né, Carlos? Eu entendo. Mas Deus vai abençoar você mesmo. Quando você não estiver conosco aqui, nós vamos continuar abençoando sua vida. Você é muito querido por todos nós. A Simone está dizendo que é de Divinópolis. Divinópolis é uma cidade maravilhosa, né? Não é à toa que eu sou de lá, né? Aleluia. Deus abençoe, viu, Simone? Deus abençoe vocês todos aí, né? Os irmãos aí, cada um da sua cidade. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Vamos orar então, queridos? Vamos clamar ao Senhor por esse tempo, agradecendo o Senhor por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, neste momento, levantar um clamor, ó Deus amado, pela vida de todos os teus filhos. Ó Deus, cada um desses irmãos que estão participando online conosco, ó Deus, suas famílias, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estar suprindo a necessidade de cada um. Deus, nós oramos, ó Deus, pela Marie, ó Deus, pela necessidade dela, que o Senhor venha manifestar na vida dela, Deus, e que ela possa ter grandes experiências com o Senhor, Deus. Cura essa mão dela agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus, pela Simone, pelo seu casamento, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a vida dela, de seu marido, ó Deus, e que eles possam viver os planos que o Senhor tem para eles. Ó Deus, da mesma forma, Deus, ó Deus, nós oramos pela vida da Beth. Ó Deus, abençoa a família, abençoa o trabalho, ó Deus, abençoa em nome de Jesus. Pai, nós clamamos também, ó Deus, pela conversão ali na família da Doroteia, ó Deus, que eles sejam cheios do Espírito Santo, ó Deus, e que esse seja um tempo, ó Deus, de um grande derramar do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós oramos por aqueles que, mais uma vez, ó Deus, estarão assistindo esse vídeo ao longo desse dia, aqueles que estarão, ó Deus, recebendo o áudio, ó Deus, que a vida do Senhor possa fluir, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, glória a Deus. Que bom ter você aqui participando conosco e eu tenho certeza que
que a sua vida nunca mais será a mesma a partir do momento que você pegar esse conteúdo aqui, querido. Não apenas eu aprendi, não. Eu quero que você pratique, que você coloque em prática. Comece hoje, dando lugar ao Espírito Santo e colocando na vida dele, colocando na sua vida, ele como prioridade de todas as áreas da sua vida. Amém? Deus abençoe você. Hoje aí nós temos ainda hoje nós estamos retornando com os cursos, né? Nós estamos retornando com eles presencialmente. E aí, ou seja, vamos ver, quem sabe se a gente tiver condições, a gente transmite pelo menos uma das aulas lá para você que participa conosco, possa participar também pela internet. Amém? Glória a Deus. Querido, então, Deus abençoe sua vida. Uma segunda-feira aí cheia do Espírito Santo. E amanhã, 6h33, nós estaremos de volta. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço.